Muito bem, pessoal. Então, nós vamos começar a nossa segunda parte da matéria de sistemas lineares, tentando calcular aqui qual que seria a solução, a resposta temporal, então, de um sistema linear. O que quer dizer isso, né? Eu quero descobrir o que é a saída do meu sistema, dadas as condições iniciais e dada uma entrada qualquer. Tá certo? Então, vamos calcular isso agora. Vocês vão ver que isso aqui não é tão difícil assim. Ó. Eu vou dar um nome para essa equação daqui, vou dizer que ela é a equação 1.1 e essa aqui é a equação 1.2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, na equação 1.1, deixa eu transcrever ela aqui, né? A gente tem x ponto igual a x mais bu. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ela dos dois lados por e na menos at. Tá? Então, se eu multiplicar ela na esquerda, eu tenho que multiplicar ela na direita também. Né? Lembrando que isso aqui é uma operação matricial, então a ordem da multiplicação faz diferença. Então, os dois lados da esquerda. Né? Aqui eu posso colocar agora o x de um lado da equação e o u do outro. Tá? Então, eu vou ficar com e na menos at x ponto menos e na menos at a vezes x vai ser igual a e na menos at vezes b vezes u. Agora, esse lado da equação aqui é uma jogada muito esperta, tá? Porque aqui, na verdade, o que a gente tem? Eu tenho e na menos at vezes x ponto menos e na menos at vezes ax. Se a gente olhar isso com cuidado, isso, na verdade, é a diferenciação em relação ao tempo de e na menos at vezes x. Olha só. A derivada de um produto é a derivada o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Mais a derivada do segundo, que nesse caso é uma exponencial. Então, aquele menos a, ele cai do expoente, vezes x. E a gente fica exatamente o que a gente tinha antes, né? Então, por consequência, a gente tem aqui a derivada de e na menos a t vezes x em relação a t é igual a e na menos at vezes b vezes u. Agora fica fácil a gente tirar a derivada da jogada, que era tudo que a gente queria, né? Então eu quero me livrar desses x pontos para ter uma equação algébrica e não mais uma equação diferencial. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui a integral, então, dos dois lados da equação também. Eu faço a integral de um instante de tempo que me interessa até um instante atual e um instante de tempo que me interessa até o instante atual dt. Tá? Muito bem, né? Ou se a gente quiser ser um pouquinho mais preciso, né? Eu teria que dizer que isso aqui agora vira integral em tal, só para não misturar as variáveis, né? De tal. Esse daqui seria o nosso tal agora, e aqui eu teria x em função de tal. A mesma coisa aqui desse lado, x em função de tal, e aqui eu tinha esquecido de colocar o t, vai o tal. Muito bem, então desse lado da equação a gente tem a integral da derivada. Tá? E isso daí, na verdade, é a gente calcular o valor da nossa função no instante final, e na menos a t vezes x de t, menos o valor da nossa função no instante inicial, t0, x de t0. Certo? Isso daqui vai ser igual à integral do outro lado, lá que ela continua igual. Essa aqui a gente não tem uma solução para ela, porque a gente não sabe o que é o nosso u de tal. Por sinal, eu também esqueci de colocar aqui em cima, né? Vamos botar aqui então. U de tal, de tal. Ótimo. Então aqui está a nossa variável e essa daqui é uma equação algébrica, agora em x pelo menos, né? A gente ainda tem essa integral na nossa entrada u. Então vamos isolar esse x. Ó. O que eu vou fazer para isolar o x? Eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por e na at. Desse lado e desse lado, né? Por que eu faço isso? Daí esse termo vai se cancelar e vai ficar a identidade, né? Então eu já posso isolar o nosso x de t. Ele vai ser igual a... aqui desse lado, então, esse termo vai para a direita, vai ficar positivo. Eu vou ficar com e na a. Aqui eu vou ter a multiplicação por t também. Então fica e na a t menos t0. Que multiplica x de t0. Mais a integral de t0 até t de e na a, que multiplica t menos t0 vezes b. Opa, só que agora é tal, né? E na tal... Não, peraí. E na t menos tal. Esse t é o que eu estou multiplicando e esse tal já estava aqui na integral. Vezes b por de tal de tal. Sempre falta um pouquinho de espaço, né? Tá? Tá feito o brick, né? Agora, se eu quero
para t igual a zero, fica mais simples ainda, né? Então eu tenho que o meu x de t, ele é simplesmente igual, onde eu tenho t0, eu vou substituir por zero. Então para t0 igual a zero, né? Então eu vou ficar com e na t, x de zero, que são as minhas condições iniciais, a integral que vai de zero até t, e na t menos tal, b, u de tal, de tal. Tá? Então, isso daqui é muito parecido com aquela convolução, não sei se vocês lembram de sinais de sistemas ainda, né? Mas a gente chama isso daqui de resposta forçada do sistema. Obviamente porque justamente como que a entrada influencia nos nossos estados, né? E essa daqui é a resposta natural. Ou seja, né? Resposta a condições iniciais. Essa é a ideia, tá? Muito bem, se a gente quer saber, obviamente, a saída, a gente recorre à equação 1.2, né? Y é igual a c vezes x mais d vezes u. Então a gente já tem a nossa resposta x de t aqui em cima, né? Então é só substituir ela aqui no nosso c, x, e a gente tem a nossa resposta para a saída, certo? Muito bem, então essa daqui é uma equação importante para nós, porque realmente ela é a solução, a gente diz que isso é a solução das equações dinâmicas de um sistema linear, tá? Porque, mais uma vez, se eu tenho as condições iniciais e se eu tenho a minha entrada, eu consigo descobrir qual é a evolução dos estados para qualquer instante de tempo. O problema aqui é o seguinte, ó. Como é que eu faço para calcular E na AT, certo? Se vocês lembram, né, a definição do número de Euler, então, dessa exponencial, ela diz o seguinte: E na AT é igual a identidade mais A vezes T mais A ao quadrado, T ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante, né? A ao cubo, T ao cubo sobre 3 fatorial. Então é um pouquinho difícil calcular isso até infinitos termos, né? Então a nossa próxima pergunta agora é como é que eu faço para calcular E na AT, certo? O primeiro caso que a gente vai calcular, ele é simples, tá? Vamos supor, para a gente não começar já do final, né? Deixa eu deixar aqui para quem precisar copiar. Vamos supor que, primeiro caso, A é diagonal. Aí a gente pode sair direto da definição de E na AT e ver como é simples fazer isso daí nesse caso, tá? Então, se A é diagonal, basta elevar os termos da diagonal na exponencial. Tá? Então, por exemplo, né, se o meu A ele é igual a lambda 1, lambda 2, então E na A vai ser igual, E na AT, vamos dizer, né, que é o que a gente quer, vai ser igual a E na lambda 1t, 0, 0, E na lambda 2t. Tá? Muito fácil, né? Então aqui a gente não vai nem calcular nenhum exemplo, porque é extremamente simples fazer isso. Vamos deixar um exemplo desses para depois. Agora, na verdade, o que a gente vai se preocupar em fazer é calcular o segundo caso, tá? Segundo caso, A não é diagonal. O que fazer neste caso é a pergunta, tá? Então a pergunta, como a gente disse antes, é o que acontece quando A não é diagonal, né? Vou passar meio torto aqui. Tá? Então, se A não é diagonal, a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Uma é diagonalizar a matriz A, aí fica fácil a gente encontrar a diagonal, como está aqui em cima, né? E depois a gente faz uma transformada, uma transformação, baseada nessa matriz Q, para a gente recuperar a original. O que é essa matriz Q? São os autovetores, né? Autovetores de A. Se a matriz A possui autovalores repetidos, aí esses autovetores eles vão ser múltiplos um dos outros, e a gente não vai conseguir calcular Q na menos 1. Ao invés disso, a gente tem que recorrer à forma de Jordan. Tá? Então, isso foi matéria da primeira parte da disciplina, vocês estão dominando, né? Pode resolver sim, não tem problema nenhum. Eu vou explorar, na verdade, o teorema de Cayley-Hamilton aqui, para a gente ver como é que a gente faz para utilizar Cayley-Hamilton para resolver problemas matriciais. Tá? Então, vocês já viram também Cayley-Hamilton, né, na primeira parte da matéria, mas só relembrando, tá? Ele diz que uma matriz quadrada satisfaz sua equação característica. Tá? O que quer dizer isso, então, pessoal? A equação característica de uma matriz ela é o determinante de lambda I menos A. Né? Isso daqui
vai ser, na verdade, um polinômio, né? Então, do mesma ordem de A. Então, eu vou ter lambda n mais uma constante alfa1 que multiplica lambda n menos 1, mais assim por diante até a gente chegar na constante alfa n. Tá? Então, só melhorar esse alfa daqui. Esse polinômio ele é satisfeito também pelos autovalores e pela própria matriz A. É isso que diz o teorema de Cayley-Hamilton. Ou seja, essa expressão ela vai ser válida se eu colocar o A no lugar de lambda. Então, se eu botar a matriz A elevada na n, mais alfa1 que multiplica A elevada na n menos 1, mais, aqui dá para botar mais termos, né? Alfa2 elevada na A, n menos 2, mais a identidade vezes alfa n. Isso daqui é igual a zero aqui em cima, né? Isso daqui também vai ser igual a zero aqui embaixo. Esse é o que diz o teorema de Cayley-Hamilton. Tá? Então vamos guardar isso na nossa memória aqui. A gente sabe que existe essa expressão daqui que é igual a zero. E vamos utilizar uma outra coisa importante também, que é o seguinte. Toda função analítica pode ser descrita como um polinômio também. Tá? Então se eu tenho uma função analítica f de x, eu posso dizer que ela é também um polinômio de possivelmente infinitos termos, tá? De a elevado na k vezes x de k. Não só isso, mas essa função analítica transcrita de forma polinomial, ela pode ser descrita como uma divisão de polinômios. Então eu posso escrever ela como sendo um q de x vezes p de x mais h de x. O que é isso daqui que eu escrevi aqui em cima, tá, pessoal? Esse cara daqui é o que a gente chama de quociente. O de cima é o nosso divisor. E esse h é o famoso resto da divisão. Tá? Então, recapitulando, né? Se eu tenho uma função analítica que eu estou tentando analisar, eu posso descrever ela como uma soma, como um polinômio. Esse polinômio, por sua vez, ele pode ser descrito como essa fórmula aqui do lado, né? Que está aqui do lado, com coeficiente, divisor e o resto. Agora, a grande sacada para a gente utilizar Cayley-Hamilton aqui é escolher o nosso p de x como uma equação característica. Então, na verdade, aqui eu vou dizer que p de A é igual ao determinante da nossa matriz A. Isso daqui é igual a zero, tá? Por causa do Cayley-Hamilton, né? O que implica isso, então? Se eu calcular o nosso f de A, ele vai acabar sendo o nosso q de A, vezes p de A, que é o nosso delta, que é zero, mais o nosso h de A. E o que é h de A? Como h de A é o resto de uma divisão, ele é um polinômio também, de ordem n-1. Tá? Para nós, o que é interessante aqui, né? Esse nosso f de A, ele vai ser a exponencial de e na at. Tá? E essa exponencial de e na at, ela vai ser igual, então, a um polinômio h de A, que tem uma ordem n-1. Então, se há uma matriz 2 por 2, esse h vai ser um polinômio de ordem 1, que vai simplificar bastante a nossa vida. Tá? Agora, muito bem, feita a teoria, depois você pode analisar esse vídeo várias vezes até pegar bem a ideia, vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que vai ajudar todo mundo, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui. Dada uma matriz A, que é igual a 1, 2, 0 e 2, tá? Determine E na AT. Olha a beleza desse teorema, tá? A ordem da matriz N é igual a 2. Então, o nosso H, ele vai ser de ordem 1, ou seja, ele vai ser um beta 0 mais beta 1 vezes lambda. Tá? E essa expressão daqui, ela satisfaz tanto a nossa matriz, tanto o nosso H em função do A, que era o que a gente estava fazendo antes, né, para não confundir vocês aqui. Tá? Então aqui seria beta vezes a identidade, né, beta 0 vezes a identidade mais beta 1A, quanto ela tem que satisfazer também os nossos autovalores. Beta 0 mais, e agora sim, beta 1 vezes lambda não tem identidade, porque agora esse cara é um escalar. Aliás, eu vou escrever aqui beta i e beta i. Tá? Então o que a gente faz? Ó? Autovalores de A. Bom, essa matriz A,
ela é diagonal, então a gente sabe que os outros valores estão na diagonal. O primeiro outro valor é 1 e o segundo outro valor é 2. Tá? As equações que a gente tem, então, são as seguintes. Ó. Dessas duas equações, eu vou ter E na t, que é o meu primeiro outro valor, tem que ser igual a beta 0 mais beta 1 vezes 1, que é o primeiro outro valor. E, o segundo outro valor é 2t, tem que ser igual a beta 0 mais beta 1 vezes 2, que é o segundo outro valor. Tá? Daqui a gente consegue com facilidade isolar o nosso beta 0, por exemplo, né? Ele vai ser E na t menos beta 1, substituir na segunda equação, e a gente vai ter E na 2t é igual a E na t menos beta 1 mais 2 beta 1. Então sai pronto para nós, né? Que o nosso beta 1 ele vai ser E na 2t menos E na t, e o nosso beta 0 vai ser igual a 2 E na t menos E na 2t. Tá? Ótimo. Agora, o que isso quer dizer para a nossa matriz E na AT, né? Então, é só voltar para a nossa fórmula original lá, que a gente viu que ela era B0 vezes a identidade mais B1 vezes T. Opa! Mais B1 vezes A. Então, B0 é 2 E na T menos E na 2T, mais B1, opa, vezes a identidade, né? Mais E na 2T menos E na T vezes a matriz A, que era 1, 2, 0 e 2. Feito. Então fica bem simples a gente calcular E na AT dessa maneira, tá? Inclusive, se o sistema for de uma ordem maior, também não vai ter dificuldade nenhuma para fazer isso, né? Então agora a gente tem que somar esses termos. Vou ficar com 2E na T menos E na 2T. Esse menos daqui vai cancelar com aquele mais. E eu fico só com E na T no primeiro termo. Tá, o segundo termo aqui é 0, então vai ficar só o segundo termo lá, que é 2, que multiplica E na 2T menos E na T. O terceiro termo é 0, porque ele é 0 nas duas matrizes, né? E aqui também a gente vai ter que fazer a soma desses dois. E eu vou acabar ficando, então, com 4 E na menos 2T, que multiplica 2. Esse E na T cancela, e aqui eu fico só com E na menos... Opa, desculpa, na 2T, né? Está calculada a nossa matriz E na AT. Tá? Então daqui, pessoal, a gente tira direto a nossa resposta natural. X de t, vamos escrever aqui, assim para... Vamos supor que esse A fosse de um sistema, né? E vamos supor que a nossa entrada fosse 0. Então o nosso x de t, ele seria E na t, 2 E na 2t menos E na t, E na 2t, e aqui x de 0, né? Então seria x1 de 0 e x2 de 0. Feito, obrigado. Muito bem, vamos ver agora então um caso um pouquinho particular em que os autovalores são repetidos, tá? A gente vai ver qual é o problema disso e vamos ver como é que a gente faz para resolver. Então, nesse caso daqui, o que acontece, né? O nosso lambda 1, ele é igual ao lambda 2, que é igual a menos 5. O problema aqui é que daí a gente só vai ter uma expressão para resolver a nossa equação, né? Então, a gente sabe agora que o nosso E na AT vai ser igual a beta 0 vezes a identidade mais beta 1 vezes A. Ao mesmo tempo, a gente sabe que E na lambda 1, T vai ser igual ao mesmo beta 0, que é o mesmo beta 1 vezes lambda 1. Tá? O que é o problema? O problema é que aqui a gente vai ter E na menos 5t é igual a beta 0 menos 5 vezes beta 1. E a gente não tem outra equação, porque os dois lambdas são iguais. Tá? Então a gente tem, na verdade, duas variáveis para encontrar e só tem uma equação. Isso daqui não nos resolve, como é que a gente faz? O que a gente faz agora é a deriva da equação de cima, né? Então essa equação ela tem que ser igual à derivada dela, né? Digo,
eu posso derivar ela dos dois lados e eu manter a igualdade. Né? Então aqui eu tenho a derivada de beta 0 em relação ao tempo, e aqui eu tenho a derivada de menos 5 beta 1 em relação ao tempo. Tá? Perdão, só que eu estou fazendo uma bobagem aqui, né? Isso daqui não é derivada em relação ao tempo, mas é derivada em relação ao lambda. Tá? Então deixa eu escrever isso daqui. Ó. Eu vou calcular aqui também a derivada do meu n lambda em relação ao lambda. E nesse caso ele vai ser só beta 1 desse lado daqui, né? Porque na verdade o que eu vou fazer aqui também? A derivada em relação ao lambda. Beta 0 mais beta 1 lambda. Isso aqui, sim, claro, acaba sendo só beta 1. Então aqui está a minha primeira equação. E a minha segunda equação vai ser igual. Qual é a derivada, então, de e na menos 5t em relação a menos 5, né? Aquela variável lambda que está lá, né? Então, na verdade, o que vai cair para frente agora é o tempo. T, e na menos 5t, é igual a beta 1. Então, nesse caso é mais simples ainda, né? A gente encontrar a forma de Jordan aqui, porque a gente já encontra direto beta 1. E isso daqui implica que o nosso beta 0, ele vai ser igual a e na menos 5t mais 5t e na menos 5t. Tá? Então, tirei daqui essa expressão, né? Ou seja, e na at vai ser igual a identidade vezes beta 0, que é esse cara daqui, né? E na menos 5t mais 5t e na menos 5t. Aqui eu vou ter 0, 0 e na menos 5t. Não vai ter espaço para escrever tudo aqui, eu vou pedir para vocês conferirem depois. Tá? Isso daqui vai acabar ficando e na at igual a e na menos 5t. E aqui t vezes e na menos 5t. Por que eu sei isso? Porque isso aqui é a forma de Jordan, né? Tá? Então depois vocês confiram, mas essa resposta tem que bater. Tá? Muito bem. E agora aqui ficou à direita um exercício para a gente resolver, tá? Então eu tenho um sistema aqui com essa matriz A, uma matriz B. A matriz C está implícita aqui, né? Eu dou condições iniciais e eu dou uma entrada qualquer que é aplicada nela. Eu quero saber então o que é y de t. Então eu peço que vocês tentem resolver isso antes e depois a resposta vai estar no Moodle lá junto com o quadro da aula. Certo, pessoal?